Olá, pessoal! Como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, porque não existe nada melhor do que estarmos sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando estamos cheios da graça do nosso Deus, estamos em paz conosco e, consequentemente, em paz com todos. Por isso que é maravilhoso nós estarmos na graça, debaixo da graça do nosso maravilhoso Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus que sofreu por nós, padeceu por nós, sofreu uma morte terrível na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue por amor de nós e ressuscitou. E nós temos aqui na Bíblia a prova de que Ele é o Deus verdadeiro. Por que nós temos essa prova também? Porque lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel 28, segundo Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 28, nós vemos uma passagem que testifica claramente que Jesus é Deus. É uma passagem onde fala sobre a soberba, a exaltação, a altivez do rei de Tiros. Nós sabemos que Tiros era uma cidade que ficava no litoral, à beira-mar, que importava e exportava muitas mercadorias. E foi uma cidade que cresceu bastante por ser uma cidade marítima, uma cidade, por certo, na época turística, que entravam e saíam muitas pessoas, muitas embarcações. E aquela cidade cresceu muito no governo desse referido rei, que fala no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Lá fala que o rei de Tiros, por causa do crescimento da sua cidade durante o seu governo, por causa da prosperidade daquele lugar no seu governo, ele ficou tão soberbo, ele ficou tão exaltado, que ele chegou a dizer que ele poderia colocar sua cadeira no meio do mar e se assentar. Por certo, ele pensou que ele era Deus e que a sua cadeira não afundaria no mar, em alto mar. E Deus disse a Ezequiel, diz a ele, que se realmente ele é Deus, eis que eu enviarei inimigos terríveis, porque tudo, gente. Às vezes a pessoa diz, Deus não faz mal a ninguém, realmente Deus não faz mal a ninguém, Deus só faz o bem. Porém, às vezes ele permite o mal para nos corrigir e para nos aproximarmos dele. Então ele disse, Ezequiel fala para ele, que se ele realmente é Deus, eis que eu enviarei inimigos terríveis para destruí-lo. E quero ver se ele tem a possibilidade de ressuscitar. Mais ou menos assim. Eu não estou falando com as mesmas palavras, mas foi mais ou menos assim. Porque se ele ressuscitar, aí sim ele poderá ser considerado Deus. E qual foi o único que foi 100% homem aqui na terra, que morreu e ressuscitou? Jesus. Então está aí a prova de que Jesus o Cristo, ele sofreu por nós, ele veio pela redenção dos nossos pecados. E é hoje que nós vamos estudar aqui um pouco, né? Eu digo nós porque eu também, quando Deus fala com outras pessoas através de alguém, Deus fala primeiro com este alguém que está falando. Então, eu só pensei
no conteúdo, e agora é que eu irei lê-lo e o Espírito Santo irá falar conosco a respeito deste maravilhoso conteúdo nesta época, certo? Nesta época do ano, gente, que todos sabem o que é que se comemora nesta época do ano, certo? Todo mundo sabe. Então nós vamos ver aqui primeiro é uma passagem muito importante que se encontra no livro de Marcos, né? No livro de Mateus, segundo a Mateus, quando estava aproximando a crucificação de Jesus. No capítulo 26, o título diz o seguinte: a consulta dos sacerdotes e dos escribas, iniciando aí o capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos que ele vinha falando anteriormente, podem pegar a Bíblia e leiam aí, que vocês se lembrarão, disse aos seus discípulos: bem, sabeis que daqui a 2 dias, Deus ele sabia de todas as coisas, daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Gente, nós somos carne. Inevitavelmente, quando a gente prega, lê essa passagem, é inevitável no milagre dos olhos. Nós vamos prosseguir, porque foi por uma boa causa que Jesus veio por nós. O 3 diz: depois os príncipes, os sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram na casa, reuniram-se na sala do sacerdote, o qual se chamava Caifás. Gente, desculpa, tá? Da paixão e sofrimento de Cristo, como o povo diz. Sou muito emotiva, tá? Mas foi por uma boa causa que Jesus veio. Ai de nós se não fosse a vinda do Mestre. Certo? Eu me emociono, gente. Facilidade. Por falar nisso, quem não se emociona quando fala de coisas tão importantes assim, é porque tem um coração muito duro. Certo, gente? Duro nunca se emociona, tá? Coração duro nunca se emociona, não chora. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus. Agora imagine eu. O 4 diz o seguinte, aliás, o 3. Depois os príncipes, os sacerdotes e os escribas, anciãos do povo, viram-se na sala do sumo sacerdote, qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prender-os como dolo e o matarem. Mas não durante a festa, para que haja alvoroço entre o povo. Gente, muito importante a gente ler sobre o sofrimento de Jesus, o tanto que ele sofreu por nós. Então, as pessoas, vendo tantos milagres, tantas curas realizadas através de Jesus, multiplicação de pães, mortos ressuscitarem, como ele fez com Lázaro, como ele fez com a filha de Jairo, muitas curas, como as curas de surdos, mudos, leprosos, cegos, mancos, né? Muitas passagens. E dizem os historiadores que a Bíblia não tem todas as curas, as passagens, né, de Jesus. Não tem tudo sobre o que Jesus havera feito. Porque o ministério de Jesus, apesar de ter sido curto, ter sido pequeno,
ele operou muitas maravilhas. Houve muitos sinais através dele, porque o próprio Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Então ali eles reuniram, né? Aqui diz que depois do discurso de Jesus, do sermão que ele deu, né, sobre a parábola dos talentos, né, a vida eterna e o castigo eterno, o sermão profético. Depois dessas passagens aí, aconteceu essa reunião aí entre as pessoas importantes lá de Jerusalém, que resolveram prender Jesus, porque o ministério dele já havia terminado. Era o fim do seu ministério na terra, porque eles sempre queriam pegá-lo, só que ele ainda não tinha cumprido o que ele viera fazer na terra. Mas quando chegou no momento certo, ele se entregou. Ele próprio se entregou e não fez nada para impedir, porque ele sabia do que ia acontecer, tanto que ele preveniu aos discípulos. Os discípulos não acreditavam, eram meninos na fé. Os discípulos passaram a serem usados pelo Espírito Santo, a fazerem curas, aliás, por meio do Espírito Santo, depois que Jesus partiu, né? E eles foram revestidos com o Espírito Santo. Quer dizer, houve um revestimento na terra, que antes havia, sempre havia, quando levantava uma pessoa que apregoava e as pessoas criam, havia o revestimento, ou aliás, a pessoa era vestida com o Espírito Santo, mas chegou numa situação que ninguém dava mais lugar para se vestir com o Espírito Santo. E aí foi quando Deus, né, enviou seu Filho, se fez carne no ventre de uma mulher, de uma menina, e veio até 100% homem, 100% Deus. E houve, depois da sua partida novamente para a sua glória, após a sua ressurreição, houve o revestimento do Espírito Santo, de forma que hoje todos nós podemos orar. De onde nós estivermos, podemos orar, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, porque assim Jesus nos ensinou a orar. E Ele é misericordioso, está sempre de braços abertos para nos receber e de ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Deus é misericordioso, e perdoa as nossas falhas sempre, sempre, sempre. Certa vez perguntaram a ele quantas vezes nós deveríamos perdoar. Ele disse, já não digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. E tem gente que erra e não pede nunca perdão a ninguém. Ainda ri da cara do outro, né? Ainda ri da cara do outro. Mas Deus abençoa. Deus abençoa todas as pessoas. Ele diz que os humilhados serão exaltados, é a palavra, né? Eu não sei bem se está na Bíblia, gente, mas a gente escuta pessoas falando que os humilhados serão exaltados. Eu não sei se está na Bíblia. A gente não pode apregoar o que está fora da Bíblia, certo? Então, depois disso, depois que os principais, certo, lá de Jerusalém, os príncipes e sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, se reuniram para dar ordem de prisão a Jesus, né? Levar ao sumo sacerdote Caifás a notícia de que queriam a crucificação de Jesus. Depois disso, Jesus foi ainda a Betânia. Ele foi a Betânia. E onde ele se hospedou, gente? Na casa de um leproso. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Nós sabemos que a lepra era uma doença extremamente contagiosa.
era bem contagiosa. Mas Jesus, ele visitava a todos. Sabemos que Lázaro era leproso, que morava em Betânia. Sabemos que Simão era leproso, que morava em Betânia. Sabemos também, de acordo com os historiadores, com as pessoas que estudam história da época, história geral, história do Velho Mundo, que Betânia era um povoado que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém e que ali moravam as pessoas leprosas, que elas ficavam isoladas. Era um povoado para leprosos. Eu não sei se alguém já viu, no Rio Grande do Sul até hoje existe um povoado onde os leprosos refugiavam. Ficavam só pessoas leprosas moravam naquela cidade. E os médicos que curavam, ou aliás, que cuidavam, os médicos, enfermeiros, os familiares, até hoje ainda existe este povoado no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro o nome, só que não existe mais a lepra. Mas é um povoado muito sombrio pela história do lugar. Eram casas de leprosos, onde abrigavam leprosos, porque não podiam conviverem com as outras pessoas. Como já foi falado, a lepra era extremamente contagiosa. E aqui, depois do discurso de Jesus, né, sobre os talentos, a parábola dos talentos, sobre a vida eterna, o castigo eterno, né, e sobre o sermão profético, que depois dessa reunião aí entre os príncipes, os anciãos, os sacerdotes, os anciãos da região, e o sacerdote Caifás, que resolveram prender e crucificar Jesus. Ele foi jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Lá moravam somente pessoas leprosas. E eu vou ler aí a partir do verso 6 do capítulo 26 do livro de Mateus, que diz: E estando Jesus em Betânia, e em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Isso porque ali naquele lugar viviam pessoas que não podiam mais trabalhar, mas precisavam de alimentos, precisavam de vestes, precisavam de remédios para aliviarem as dores, tipo esses ungüentos, certo? Perfume, aí era o perfume, certo, gente? Um unguento caríssimo que a mulher derramou ali em Jesus, certo? Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Jesus sabia que estava aproximando o momento de sua partida. Creio eu que doeu muito em seu coração deixar aquele povo ali sofrendo tanto. Aquele povo qual ele veio salvar. Gente, onde eu quero chegar com essa palavra? Olha, mais uma vez eu peço desculpa, tá? Meus amados, este livro é para a mudança do nosso comportamento. Deve ser apregoado para a mudança do nosso comportamento. Nada deste livro pode ser omitido. Como eu sempre falo,
É um livro histórico que conta histórias verídicas desde o passado até aos dias atuais. Coisas que aconteceram na época de Jesus ainda acontecem hoje. Coisas que aconteceram na época de Moisés ainda acontecem hoje. O que é que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo está me instigando a falar. Nós não podemos apregoar a Bíblia segundo as nossas intenções, segundo os nossos interesses, mas segundo a vontade de Deus. Porque Jesus sofreu muito para revelar o reino de Deus a nós. Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer, porque não havia sinais mais do Espírito Santo operando na terra, porque ninguém dava mais lugar ao Espírito Santo. Ninguém dava mais lugar a Deus. E não era por falta de pregações. Havia locais específicos para as pessoas orarem. Havia lugares específicos para as pessoas louvarem a Deus, apregoarem a palavra. Contudo, as pessoas não estavam ensinando de acordo com a vontade de Deus, de tal maneira que o próprio Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Ninguém estava sendo justificado pela fé, porque não havia sinais, gente. A palavra estava sendo apregoada, mas as pessoas estavam andando por caminhos tão errados. Tanto que Jesus disse: eu não vim abrogar a lei nem os profetas. Ele disse que ele não veio anular a lei e os profetas. Nós sabemos que muitas coisas foram faladas por homens de Deus que vieram da parte de Deus. E muitas coisas não foram, porque eram homens. Somente Jesus, como homem, agiu corretamente como homem e como Deus aqui na terra. Os profetas, apesar de serem profetas do Senhor, escolhidos por Deus, os patriarcas da Bíblia, apesar de serem escolhidos por Deus, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Certo? Porque Jesus disse que ele não veio anular a lei e nem os profetas. Nós somos salvos pela graça. Contudo, nós precisamos obedecer à lei. Precisamos obedecer aos mandamentos. Lá no livro segundo aos Éfesos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso, está escrito sobre isso. O servo não pode ser maior do que o seu senhor, tem que ser obediente ao seu senhor, tá? E o seu senhor também não pode judiar do seu servo. Ele tem que se comportar como o Senhor deve se comportar. O Senhor deve se comportar como uma pessoa de responsabilidade, tão quanto o servo deve se comportar como um servo de responsabilidade. Não é porque ele é um senhor que ele pode judiar, fazer o que ele bem quiser e entender, humilhar um servo. Não pode. Tanto que está escrito que os filhos devem respeitar aos pais e os pais não devem aborrecer aos filhos. Certo? Assim como os filhos devem obedecer aos pais como pais, os pais também precisam respeitar aos filhos. Não devem se comportarem como meninos, mas como pais, com responsabilidade de pais, e os filhos com responsabilidade de filhos, os senhores com responsabilidade de senhores, e os servos
com a responsabilidade de servos. Ninguém poderá judiar de ninguém, nem humilhar ninguém, fazer acepção de ninguém. O respeito. Jesus veio ensinar respeito, Jesus veio ensinar moderação, Jesus veio ensinar mudança de comportamento, que era mal, do mal para o bem. Jesus não veio apenas ensinando sobre o dia do julgamento. Ele veio mais para nos ensinar como nós devemos nos comportar aqui nessa terra e como nós poderemos herdar a vida eterna. Então nós não podemos de maneira alguma apregoarmos a Bíblia de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas intenções. Antes de apregoarmos a Bíblia de acordo com as nossas intenções, prostemo-nos de joelho pedindo a Deus sabedoria para apregoarmos esta palavra que foi trazida a preço tão alto. A preço de sangue, gente. Não há dinheiro que possa comprar esta palavra. Como diz a parábola do tesouro escondido. Não há dinheiro que possa comprar esta palavra, gente. Portanto, não queiramos apregoar a palavra de Deus, levando em consideração os nossos interesses, mas os interesses de Deus, quando se fez carne e pisou nesta terra, porque viu que todos estavam sendo trapaceados pelo seu adversário, todos estavam sendo enganados, estavam todos meninos na fé. O caminho de todos era o da perdição. Estávamos todos no lamaçal de pecados, apesar de haverem sinagogas, de haver o templo, certo? Jesus veio ensinando passo a passo, através de suas pregações e através de suas atitudes. Porque não é só através de pregações que nós ensinamos sobre o reino de Deus. É através da pregação e através das nossas atitudes, do nosso comportamento no dia a dia. Nós precisamos seguir Jesus em palavras e em conduta. Precisamos buscar nos espelharmos na conduta de Cristo. Cientes de que só houve um Cristo, só um Deus chegou à Terra, 100% Deus, 100% homem, mas nós precisamos seguirmos o exemplo de Cristo, não apenas apregoarmos o que ele apregoou, mas a pregação, a nossa pregação, precisa vir junto com o nosso comportamento. Em primeiro lugar, o nosso Senhor é Deus, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Não é o servo maior do que o Senhor, mas o Senhor precisa se comportar como um Senhor de verdade. Não como querendo ser Deus, mas sendo imitador de Cristo. E o servo também tem que se comportar como servo fiel, como imitador de Cristo. O que será que Cristo faria diante, ou fez diante de certas situações? Como Jesus fez diante do seu apóstolo, escolhido por ele, aquele apóstolo que o traiu, Judas. Jesus sabia tudo. Entretanto, Jesus não excluiu Judas em momento algum. Judas, gente. E tem gente excluindo gente.
simplesmente porque ouviu algum mimimi de outros pecadores que não sabem a verdade sobre ninguém. Só Deus sabe a verdade sobre as pessoas. Jesus escolheu Judas, chamou Judas como discípulo, e Judas permaneceu discípulo até o fim. E Jesus, em momento algum, excluiu Judas. Que venhamos a seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo não faz acepção de pessoas. E ele não veio trazer, ensinar esta palavra aqui, desde Gênesis, Apocalipse, para nós omitirmos parte dessa palavra em prol dos nossos interesses. Precisamos cuidar da seara do Senhor. Precisamos cuidar do reino de Deus, como Jesus nos ensina aqui neste livro. Eu fico imaginando como será que Deus vai encarar uma pessoa que apregoou a palavra, que foi trazida a preço de sangue, com tanto sofrimento, excluindo partes dela, ou explicando partes dela de forma que fique obscura ao ouvinte, que fica de forma embaraçosa ao ouvinte. Olha, gente, o melhor teólogo que passou pela terra deixou isso aqui. Deixou essa grande apostila, tá? Para nós, primeiramente, orarmos e pedirmos ao Espírito dele, ao Espírito Santo, para nos dar entendimento sobre esta palavra. Porque não foi fácil para Jesus, não. Não foi fácil. E ali Jesus, quando aquela mulher usou aquele unguento tão caro, né? Derramou sobre ele aquele unguento que poderia ser vendido, né, por um bom dinheiro e comprar roupas, comida, remédios para aqueles leprosos ali de Betânia, daquela região. Ela fez o quê? Ela pegou e usou aquele unguento em Jesus, né? Ela, ó, como está escrito aqui, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça dele. Jesus foi ungido, aquele perfume tão raro, tão caro, e quem estava por perto achou que era um desperdício. Mas Jesus não achou que era um desperdício, porque Jesus conheceu que aquela mulher estava fazendo aquilo ali, porque ela sabia, o Espírito Santo, né, ali junto a ela, fez ela praticar tal ação, usar aquele unguento, porque sabia que Jesus já iria partir, e ele foi ali. O corpo dele foi perfumado com aquele unguento caro, caríssimo, certo? Por aquela mulher, gente. Aquela mulher. E nós não sabemos quem era aquela mulher. Nós não sabemos qual era o ofício daquela mulher. Entretanto, aquela mulher ungiu Jesus. Isso veio a servir de exemplo para nós. A simplicidade das coisas de Deus, gente. A simplicidade do evangelho pregado por Cristo. Não foi um evangelho de colocar peso sobre os ombros de ninguém. Ele sim foi sobrecarregado com os nossos pecados. E antes de ser crucificado,
Colocaram sobre os seus ombros uma cruz muito pesada e ele carregou em frente a uma multidão, porque queriam humilhá-lo, porque não queriam aceitar um rei no seu lugar, um sábio, o sábio dos sábios, sendo mais sábio do que eles, os escribas, as pessoas que se achavam sábias dentro do livro sagrado. Achavam que sabiam mais sobre o livro, o rolo, naquela época, e não admitiam que outra pessoa viesse ensinando o que eles estavam ensinando. E estava ali a Bíblia encarnada, Jesus Cristo. Não digo a Bíblia toda, gente, porque, como eu disse, a Bíblia é um livro histórico. Conta muitas histórias nas quais homens praticaram atitudes na carne. E Jesus não praticou, não. A Bíblia encarnada que eu digo, a Bíblia que fala mesmo, que nos traz a salvação e a mudança de comportamento, certo? Porque na Bíblia há partes que, como a parte de Caim, né? Que Caim, por inveja, matou seu irmão, e várias outras. A parte lá de Acabe, Jezebel, que toma aquela vinha lá daquele homem, que foi herança, matou aquele homem. Jezebel, as atitudes de Jezebel, que perseguiu os profetas de Deus. Não, isso aí não. Mas Jesus estava ali, trazendo o verdadeiro reino de Deus, que as pessoas muitas vezes sobrecarregavam outras, ensinavam, colocando um fardo pesado sobre as pessoas, um fardo que elas próprias não aguentavam carregar, enquanto Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Então, que nós venhamos a orar quando formos fazer a obra de Deus, que não venhamos a fazer com a intenção de nos beneficiarmos, mas de espalharmos esse evangelho para que pessoas venham serem resgatadas lá no mundo do sofrimento, né? Pessoas que estão sobrecarregadas de depressão, de tantas coisas ruins. Não estou falando que toda depressão, não, gente. Eu estou falando de coisas ruins, porque não tem uma base espiritual, assim, fincada na palavra de Deus. E muitas vezes sofre, não aceita uma derrota, não aceita uma perda, tá? E Jesus vem nos ensinando a termos a paz que o mundo não dá. O que é isso? É a gente ter paz na alegria, a gente ter paz na tristeza, na bonança, na falta, a gente viver em paz, sabendo de que hoje não está bom, mas amanhã pode estar melhor, confiando em Deus. A gente precisa apregoar essa palavra como Jesus veio nos ensinar, porque foi por isso que ele veio. Ele sabia que a palavra não estava fluindo efeito. E evangelho é poder de Deus para a mudança de comportamento, certo? Então, nós devemos pensar o quanto Jesus sofreu. Sabemos que Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Venham como está, mas ele não disse permaneça como está. Não, eu creio que ele não iria dizer isso. E eu creio que ele não disse, sou eu que estou falando, tá? Não estou dizendo o que está aqui na Bíblia, certo?
Porque o evangelho é mudança de comportamento. Por exemplo, se a pessoa não tinha um controle na sua vida, com o seu salário, para que o seu salário dê para as suas despesas do mês, ela passa a ser mais cautelosa, passa a ser mais prudente, evita certos gastos, evita ficar devendo pessoas, para não sofrer, para não ficar doente. Porque muitas responsabilidades, muitas preocupações atraem doenças para o nosso corpo físico e mental, psicológico. E Jesus veio nos ensinando a vivermos bem. Nós somos peregrinos nesta terra, estamos de passagem. Se der para conseguir o que estamos querendo conseguir, bem. Se não der, bem também. Jesus não condena a gente ter muito, mas também nós não devemos nos estraçalharmos para adquirirmos aquilo que não está à nossa altura, certo? Também nós não devemos nos acomodarmos aqui dizendo estamos de passagem, não vamos trabalhar. Não, nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, para termos a nossa habitação, termos nossas vestes, nossos calçados. Jesus não condena ninguém a ter do bom e do melhor. Jesus quer que nós obedeçamos a sua palavra. A palavra que ele veio nos trazer a preço de sangue. A palavra que não pode ser vendida. A palavra que não pode ser apregoada segundo as nossas intenções. Mas, para mudança de comportamento, porque esse é o principal objetivo, mudança de comportamento e, consequentemente, a salvação eterna. Porque se o evangelho mudar o meu e o teu comportamento, consequentemente, com o comportamento mudado, nós herdaremos a vida eterna. Amém? Então, gente, Jesus, ele não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador. Tanto que chegou na hora certa de cumprir o que ele veio fazer na terra. Ele não fez confusão. Ele se entregou. Só que houve um momento na cruz, gente, porque antes ele viveu 100% homem e 100% Deus. Mas imaginemos nós, quando ele foi sobrecarregado com os nossos pecados, que Deus não tem comunhão com o pecado. Ele ama o pecador, mas não tem comunhão com o pecado. Que o Espírito Santo afastou-se dele, gente. E aí? Como ficou Jesus, 100% homem, com seu corpo todo furado, com uma coroa de espinhos na cabeça? Foi para o nosso bem, né? Mas a gente é carne ainda, a gente não tem jeito de emoção. Mas que a gente venha pregar esse evangelho como Jesus veio nos ensinar. Não tem dinheiro que possa comprar esse evangelho. Não há dinheiro que possa comprar essa palavra. Que nós não venhamos a pregar esta palavra de acordo com as nossas intenções, com os nossos objetivos materiais, mas que venhamos a pregar essa palavra para vermos pessoas felizes, para vermos pessoas viverem bem enquanto viverem nesta terra, certo? Que venhamos a ser misericordiosos como Jesus foi, certo? Porque, gente, outras pessoas que não conhecem essa palavra, desculpa, gente, outras pessoas que não conhecem essa palavra, viverem por aí fazendo o que desagrada a Deus, Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que julgam, pensam mal das outras, usam essa palavra vendem essa palavra. Tudo bem, gente.
A obra precisa, o ministério de Jesus também precisou, gente, precisou de pessoas para financiamento do seu ministério, porque enquanto nós formos matéria nessa terra, precisamos da matéria para sobreviver. As igrejas precisam de dinheiro para pessoas se locomoverem de um lugar para outro, para as despesas. Contudo, nós não podemos omitir nada do que está escrito aqui, desde o Velho Testamento ao Novo, certo? Porque Jesus veio consertar, certo? Jesus não veio condenar a lei e os profetas. Jesus veio consertar o que estava errado, certo? E as pessoas estavam se perdendo por causa de ensinamentos errados, por causa de comportamentos errados e lideranças erradas. Na época que Jesus veio, havia templos espalhados por toda Jerusalém. Pensemos nisso. E na volta dele, havia templos, que eram as sinagogas, espalhados por toda a região. E ainda havia o templo de Jerusalém, o templo maior, que foi construído a primeira vez, destruído, e depois a segunda e destruído. Estão lá as ruínas para a gente ver, certo? Então, Jesus não tem comunhão nenhuma com o pecado, tanto que está escrito aqui, no livro de Marcos 16, 34. E a hora nona, né? A hora nona, que são 3 horas da tarde, tá, gente? As horas antigamente eram contadas diferente do que a gente conta hoje. O relógio, né, era diferente. A hora nona era 3 horas da tarde, que a gente fala aqui também às 15 horas, certo? Era contada era a partir quando o dia clareando, ali contava as horas do dia, tá? Então a hora nona era por volta das 3 horas da tarde, que a gente fala aqui no Brasil também, 15 horas. Então voltando de 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava sobrecarregado com os seus pecados. E Deus não tem comunhão com o pecado. Mas ele sofreu tanto que ele disse isso, gente. Né? E aí ele pedia água e as pessoas lhe davam, molhava lá uma esponja, que a gente sabe de onde os historiadores contam, de onde é que tiravam essa esponja. Era de lá dos banheiros, onde as pessoas faziam lá o uso delas na sua limpeza, em suas limpezas íntimas após o uso do banheiro. Assim dizem os historiadores. Não encontrei isso na Bíblia, mas dizem os historiadores. E davam-lhe vinagre com aquela esponja. Quanta humilhação Jesus passou para nos trazer esse evangelho da paz. Que nós venhamos a pregoarmos esse evangelho com a sinceridade de Jesus. Porque ele sofreu. E no final ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está entregue o meu espírito. Né? Ele pediu clemência quando ele se viu apenas 100% homem. Porque grande foi o seu sofrimento. Mas ele venceu. E Jesus vive. Jesus está entre nós. E hoje ele vive conosco em quaisquer lugares onde nós estivermos. Se nós clamarmos, ele está pronto para nos ouvir. Para nos ouvir o nosso clamor pelos nossos entes queridos, porque está escrito que a oração do justo vale muito pelo pecador. O que significa isso? O justo é aquela pessoa
que orou e no momento da oração ela pediu a Deus perdão pelos seus pecados, por pensamentos, palavras e obras de coração, pedindo a Deus um coração segundo ao dele, como Davi pedia. Não apenas aquela oração mecânica, certo? Sem emoção, porque quem não tem emoção, gente, quando encontra com Deus, é que tem um coração duro. Quem não se sente emocionado. Ao ter um encontro com Deus dentro de si, é porque tem um coração muito duro. Precisa se converter, certo? Porque pessoa com coração quebrantado chora de alegria, como eu estou aqui, com choro de alegria, de emoção, não de tristeza, certo? Porque eu sei que o nosso Deus veio em carne e osso para nos salvar e ressuscitou, mas está entre nós. Esse é o Espírito. O Espírito Santo está me instigando aqui a pregar esta palavra nesses dias, tá? E que essa palavra chegue para muitas pessoas. Que venham ter responsabilidade com a obra do Senhor. Que venham ser um servo zeloso, realmente zeloso pela obra do Senhor. Pelo ministério do Senhor. Sabe o que significa? Ministério do Senhor? Pois é. O ministério do Senhor, que a gente vinha zelar, a seara do Senhor, a palavra de Deus, apregoá-la como Jesus nos ensinou, e não com outra intenção que não seja evangelizar para mudar comportamento. Tem muita gente sofrendo, precisando de mudança de comportamento. Tem muita gente precisando de compreensão. Tem muita gente precisando do amor verdadeiro. Tem muita gente que antes de receber o primeiro leite, o ômega, o primeiro leite, desistiu. Porque alguém não praticou o amor que Jesus praticou com aquela mulher que queria ser apedrejada. Com aquele centurião que teve vergonha de receber Jesus em sua casa. Uma mulher samaritana que tinha 5 maridos. A gente precisa apregoar esse evangelho com responsabilidade. Ter cuidado com o nosso pensamento. Ter cuidado com o nosso julgamento com relação às pessoas. Tem gente que não me conhece, não conhece você e sai falando coisas horríveis ao meu respeito, ao seu respeito. Nós precisamos muito de sermos prudentes e vigilantes para passarmos nesta terra, mudando o nosso comportamento cada vez mais para melhor, para fazermos a vontade de Deus e herdarmos o reino de Deus, certo? E que Deus permaneça no meu e no seu coração. E recebam aí um grande abraço e um beijo da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. E se emocionou muito com essa palavra, sabe? Porque um coração quebrantado se emociona de verdade. Certo, gente? Quem não se emociona diante de situações especiais, um coração duro, tá? E que Deus abençoe a todos. Bye, bye. Ó, um beijo grande no coração de todos. E não se esqueçam, se inscrevam, tá? Curtam. Podem comentar se quiserem comentar, não tem problema,
tá? Eu não estou aqui vendendo a palavra não, tá, gente? Longe disso. Não estou vendendo a palavra de Deus. Eu não sou youtuber. Eu quero que os vídeos, que o YouTube passe para frente os vídeos, para que pessoas possam receber este maná, receber esta palavra maravilhosa, se comportar como esta mulher que ungiu Jesus. E Jesus aceitou ser ungida por esta mulher. Olha a natureza de Jesus. Hein? Olha a natureza de Jesus. Foi ungida por esta mulher. E que assim Deus abençoe a todos. Eu suei, eu chorei, sabe? Mas é assim mesmo, coração quebrantado, né? Fiquei feliz, certo? E pensei no sofrimento de Jesus, quando ele ficou apenas 100% homem, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Certo? Grave essas palavras em seu coração, você que prega a palavra de Deus, tá? E até quem não prega também, tá? Porque quem ouve vai pregar igual a samaritana, foi correndo, né? Foi uma discípula, tá, gente? Era assim, Jesus pregoava e as pessoas iam pregando, gente. Não era homem ou qualquer homem que mandava, não era Jesus. E hoje ele pode mandar a mim e a você que está escutando essa palavra, tá? E que Deus abençoe a todos mais uma vez. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?